Olá, queridos, tudo bom? Que saudade de vocês. Aqui é a professora Rejânia Fischer. Estarei ministrando as aulas de língua portuguesa e de ciências, tá? Para todas as turmas dos quintos anos. Nós estaremos estudando sobre os substantivos. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia os seres em geral e pode sofrer variação de gênero, gênero masculino e feminino, número, o singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. Os substantivos podem ser determinados por um artigo. Quais são esses artigos? O, a, uma e os demais artigos que existem. Por um pronome, meu, minha, seu, sua, ou um numeral, primeiro, duplo, ou modificados por um adjetivo, limpo, bonito e rico. Tia Rejânia fez uma revisão aqui, só para vocês entenderem melhor sobre os substantivos. Existem diversas formas de classificar um substantivo. Ele pode ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, simples ou composto e coletivo, e tem os demais também. Hoje, nós iremos estudar os substantivos primitivos ou derivados, simples ou compostos. Composto. Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras. Exemplos: pedra, jornal, gato, homem, terra, fogo, luz e avião. Todos esses são substantivos primitivos. Eles irão dar origem a outros substantivos, a outras palavras. Substantivos derivados são aqueles que se originam, ou seja, formado de outra palavra existente. Exemplo: pedreiro, jornalista, gatinho, terrestre, fogaréu. Sendo assim, os substantivos primitivos acrescidos de um afixo dão origem aos substantivos derivados, como podemos ver abaixo. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, tá? De primitivos e derivados. O livro é o primitivo, o derivado de livro é livraria, livreiro e livreto. Pedra é o primitivo, os derivados de pedra, pedreiro, pedregulho, pedraria. Sapato, sapateiro, sapatilha, sapataria. Máquina, maquinista, maquinário. Tinta, tinteiro, tinturaria. Aqui eu coloquei um ilustrativo para vocês entenderem melhor o exemplo de livro, que é o primitivo, o derivado uma livraria e um livreto. Se eu tiver dúvida para escrever a ortografia correta aqui desse quarto, depois que eu respondi, eu vou no dicionário e tento encontrar a palavra corretamente, que se torna mais fácil para você e você memoriza com mais facilidade até o dia da correção da atividade, ok? Vamos agora. Substantivo simples. Os nomes formados com apenas uma palavra são chamados de substantivos simples. Exemplo: chuva, porta, amor, flor, pé, couve. Então, são substantivos simples. Substantivos compostos. Os substantivos compostos são aqueles formados com mais de uma palavra. Exemplos: guarda-chuva, porta-chaves, guarda noturno, amor perfeito, pé de moleque, couve-flor. Nessas palavras de substantivo, nessas palavras citadas aqui, nós temos esse sinal que se chama hífen, vocês se lembram, né? Mas nem todas as palavras compostas usam o hífen. Nós temos aqui agora a atividade da página 55, tá? Que vocês vão ler esse poema, é o Trem Fantasma.
Vão ler o poema e fazer a atividade. Os substantivos que aparecem no título é formado por uma ou mais palavras. Aí vocês vão olhar e vão responder. Ele é formado por uma ou mais. Tá bem fácil. Então, vocês vão olhar esse cardápio também para poder fazer a atividade da página 56. Então, leia com bastante atenção antes de responder, tá? Vamos passar para a página 56. Na atividade da página 56, nós vamos lá no cardápio e vamos retirar do cardápio os substantivos simples, 3 substantivos simples e 3 substantivos compostos, ok? Aqui no oitavo, tá pedindo o quê? Para a gente também fazer os substantivos compostos. Agora é a sua vez, faça como no exemplo acima. O que é que tinha no exemplo acima? Passatempo, passa mais o tempo. Rodapé é igual o roda mais o pé. Então, vocês vão olhar as palavras aqui e vão observar o exemplo e fazer. Ok, queridos? Tentem fazer com todo cuidado, com toda atenção, tá? Responda. Esses substantivos podem ser considerados compostos, sim ou não? E por quê? Na explicação anteriormente, nós vimos qual é o diferencial de substantivo composto para substantivo simples. Agora, nós iremos estudar ciências. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de ciências. Nós estudaremos sobre os tecidos, órgãos e sistemas. Ciências, nós vamos estudar da página 48 a 51. Vamos ver sobre os tecidos. Tecidos é um grupo de células semelhantes e que realiza a mesma função no organismo. Veremos agora alguns exemplos de tecidos. Então, olha só, tecidos. O que são tecidos, tia? É tecido de roupa? Não, é tecido de pele mesmo, do nosso corpo. Nós estaremos estudando sobre o nosso corpo agora. Vamos ver sobre o tecido epitelial. A função principal do tecido epitelial é revestir o corpo. Ele faz parte, por exemplo, da pele e também reveste todos os órgãos, como o estômago, o intestino, entre outros. O tecido muscular. O tecido muscular é constituído por células musculares, formam os músculos, possibilitando sua contração e relaxamento. O tecido muscular é responsável por movimentos voluntários, como o movimento dos braços, o movimento das pernas, o movimento do pescoço, e por movimentos involuntários, como os batimentos do coração, estômago, do intestino. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo apresenta diversas funções como preenchimento e sustentação do corpo. O sangue, os tendões e os ossos são formados por tipos diferentes de tecidos conjuntivos, denominados tecido sanguíneo, cartilaginoso e ósseo. Então, aqui tem a gravura desses tecidos, tá? Tecido adiposo, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tá? Nós temos também o tecido nervoso. Esse vocês conhecem bastante. Forma o sistema nervoso e é constituído por neurônios e outras células. Ele é responsável por captar, interpretar e transmitir informações. Então, quando fala em tecido nervoso, de imediato a gente lembra de quê? Dos neurônios. Nós temos aqui na página 48, tudo que tia Rejane explicou tá aqui nessa página 48, tá? Eu gostaria que você lesse com bastante atenção, marcasse aquilo que te chamou mais atenção, ok? E nós temos uma atividade. Olha onde estão os neurônios aqui embaixo, na questão 3. Então, vocês vão ler o texto e vão fazer a atividade aqui, tá? Muito bem, queridos.
Continuando, nós vamos lá para a página 50, onde estudaremos sobre os órgãos. Os órgãos são formados por tecidos e realizam funções específicas essenciais ao organismo. A maioria dos órgãos são formados por mais de um tecido. O estômago, por exemplo, é formado pelo tecido muscular e pelo tecido conjuntivo. Já o cérebro, por outro lado, é formado apenas pelo tecido nervoso. Aqui nós temos a imagem da estrutura de um corpo, tá? Ele é formado pelo coração, pelo fígado, pelo pulmão, estômago, intestino, bexiga, e tem outros órgãos aí que não foram citados, mas esses são os essenciais, tá? Nós teremos agora essa atividade de revisão, onde vocês vão responder as duas questões aí. Eu vou ler para vocês entenderem melhor. Veja a imagem acima e pense em outras estruturas do corpo que vocês conhecem e que acham que são órgãos. Quais outras estruturas que vocês conhecem e que acham que são órgãos? Escreva seus nomes e justifiquem o que os levou a defini-los como órgãos. Vocês podem citar o que vocês acham que são órgãos. Depois nós iremos corrigir durante a semana ou a semana que vem, e aí veremos se você acertou ou não. Aproveite e dê uma pesquisadinha, olha, como vocês estão tendo um tempo, olhe na internet, faça uma busca. Essa atividade que tem a segunda, a número 2, ela já pede para você ir para a internet para dar uma pesquisada, ok? Vamos lá. Muito bem, queridos. Na página 51, nós estudaremos sobre os sistemas. O que é o sistema? O que são esses sistemas? Sistema é um conjunto de órgãos que desempenham funções semelhantes ou complementares. Existem vários sistemas em nosso corpo: sistema digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, nervoso, esquelético, muscular, genital e endócrino. O conjunto de todos os sistemas formam o nosso corpo, que é o corpo humano. Para que nosso organismo seja considerado saudável e funcione de forma equilibrada, todos os órgãos e sistemas devem exercer suas funções de maneira adequada. Tá? Então, nós já sabemos que o nosso corpo ele é formado de quê? De vários sistemas e não só um. Tá? É o trabalho em conjunto dos sistemas que garante o bom funcionamento do organismo. Se um desses sistemas não funcionar de maneira eficaz ou de maneira adequada, outros sistemas do corpo podem ser afetados. O corpo funciona de maneira integrada, apesar de ser formado por partes e com funções diferentes. Nós estamos vendo agora, nesse período de pandemia, que o nosso sistema respiratório, ele precisa estar funcionando bem. Então, quando tem qualquer problema respiratório, de imediato o nosso corpo sofre. Então, todos os órgãos necessitam funcionar adequadamente. Precisamos dormir bem, nos alimentar bem, para que os órgãos do nosso corpo funcionem, ok? E aumente nossa imunidade e nós possamos ficar bem e passar por essa fase muito bem, ok? Aqui nós temos na página 51 falando sobre os sistemas e o exercício bem facilzinho de preencher as colunas, ok? Os espaços em branco. Bem fácil, vocês vão conseguir. Chegamos ao final, vocês tenham um bom estudo e Deus abençoe vocês cada vez mais, tá? Beijo no coração de cada um de vocês.